Hola, ahora vamos a corregir los ejercicios de la página 16, ¿cierto? Empezando ejercicio 2, que pedía para reescribir las frases, empezando las palabras destacadas por sus respectivos pronomes personales. E aí hicimos a letra A, lembra que a gente já fez? Então, substituímos Diego e eu por nosotros, certo? Então, ficou nosotros hablamos en español sempre que nos encontramos, certo? Agora, la B. Ana e Lucia comem em um restaurante italiano todos os dias. Ana e Lucia, o que eu posso substituir aí quando eu falo das duas? Eu posso substituir por ellas. Então, ellas comem em um restaurante italiano todos os dias, certo? Letra C. É verdade que tus amigos e tu viajam todos os anos a um país diferente? Então, tus amigos e tu. Eu tenho duas possibilidades de resposta aqui. Eu posso substituir esse termo tus amigos e tu por ustedes, vocês aí. É verdade que ustedes viajam todos os anos a um país diferente? Então, aqui usando o que se usaria aqui na América Latina. Ou eu posso usar o que seria na Espanha. É verdade que vosotros viajáis todos os anos a um país diferente, certo? Aí, se vocês optarem por usar vosotros, vocês têm que adaptar aí o verbo viajáis, certo? Mas aí nós temos duas respostas corretas. Claro que se a gente usa ustedes, o verbo não vai precisar mudar. Mas se eu quiser usar vosotros, aí fazendo a adaptação do verbo está correto também, certo? A letra D. Maria escreve muito bem em francês e Christian escreve muito bem em espanhol. Então, nós temos Maria. Então, eu posso substituir por ella, né? Ella escreve muito bem em francês. E aí, eu posso trocar Christian por ele. Então, ele escreve muito bem em espanhol, certo? Então, agora, né, agora eu vou ao próximo exercício, que é para formar frases relacionando as colunas, certo? E aqui eu fiz no Word para a gente ver a sequência de letras da primeira coluna, essa aqui, dos verbos, e a sequência das letras aqui relacionadas aí da terceira coluna. Então, a sequência de letras da segunda coluna, onde estão os verbos, quedou, né? Então, a sequência da segunda coluna, onde tem os verbos lá, escreve, estuda, ficou da seguinte forma: F, A, E, B, D, C, certo? E da terceira coluna, ali onde tem que comprar no dicionário, tudo lo que digo, quedou E, B, F, A, C, D, certo? Então, vocês vamos a conferir aí. Exercício 4, né? Leia atentamente as frases e corrija as que apresentam problemas de concordância. E aí, hicimos juntos lá, né? A gente já fez junto a letra A. Raquel e você sempre come comida japonesa, né? A gente viu que o problema estava aqui no come. E a frase quedou assim: Raquel e José sempre comem comida japonesa, certo? Então, essa daqui a gente corrigiu dessa forma. Aí a B, vocês tinham que ler, né, e corrigir aí o problema de concordância. Então, hablo inglês ou espanhol quando viajo. Então, lendo essa frase, a gente vai ver que ele não tem nenhum problema. Hablo, viajo, né? Tudo aí em primeira pessoa, tudo concordando bonitinho. Então, nessa vocês não vão fazer nada, né? Então, ela está uma frase correta, certo? La C. Mi padre y yo desean matricular-nos em um curso de idiomas. Então, mi padre y yo seria como se fosse nós outros. E nós outros deseam? Não, né? Então, aqui o problema está no verbo. E o correto seria mi padre y yo deseamos matricular-nos em um curso de idiomas, certo? Então, essa aí vocês têm que corrigir aqui o verbo que era deseam para deseamos. Vale, né? Ok? La D. Quando tu escreves em outros idiomas, buscais as palavras que não sabemos em el dicionário. Então, o que nós vemos aqui, ó? Quando tu escreve, o escreve aqui, né? Falando em la persona de tu, eu falo tu escreve,
Não, né? Então, isso aqui já está incorreto. Quando eu tenho tu, eu tenho que colocar escribes. Então, você tem que corrigir aqui, ó. Quando escreves em outros idiomas. Então, se tá, a frase inteira estou aí usando tu. Então, a pergunta também. Então, buscais. Buscais, aí a gente olha lá, vosotros. Então, tem que colocar buscas. Tu buscas las palavras que no sabes em el dicionário. Então, não sabemos. Então, a frase que daria assim, né? Ficaria assim. Quando escreves em outros idiomas, buscas las palavras que não sabes em el dicionário. Então, você tinha que colocar os verbos todos aí na segunda pessoa do singular, que é o tu, certo? Lai, vosotros habléis muy alto. Então, habléis está correto aqui? Habléis, lá no que a gente viu da conjugação? Não tá, né? Então, a gente tem que corrigir, porque quando é vosotros, aí o verbo hablar, ele fica habláis muy alto. Então, vamos corrigir lá o verbo. E a outra, la F, mis tíos sempre viajan en las vacaciones. Então, vai ficar alguma coisa errada aqui. Mis tíos, eles viajam sempre nas vacações. Então, não tem nada errado aqui. Então, é uma frase correta. Então, você não vai fazer nada, não precisa corrigir nada nesse exercício aqui, letra F, certo? Então, agora, nós vamos, né? Nós outros vamos à página 17. Na página 17 era para completar os diálogos. Então, aqui na letra A, né? Aqui nesse aqui, vocês tinham que completar, né? Onde a menina diz como se disse marroquino em espanhol, a resposta seria se disse marroquí, certo? Então, essa seria uma resposta. Lá B, que é essa imagem aqui do menino que está deletreando, né? Soletrando. A menina, então, perguntou para ele como se deletreia a palavra estranhar? E aí a resposta dele está aqui, certo? A outra, né, na C, o menino tinha respondido nada e a menina então falou que vocês tinham que escrever muitas graças ou só graças. Então seria uma dessas duas que você tinha que colocar. E a última aqui, o maestro disse, si adelante. E las chicas acá, uma delas, né, perguntou o que ele perguntou. Então, ella preguntou, né? Com permiso, ¿puede entrar? Entonces, esta sería la respuesta correcta para la letra D. Con permiso, puede entrar. Y el maestro contestou, né? Respondeu, sí, adelante. Agora, na página 18, acá, né? Em el número 1, são respostas personais. E aqui na letra A, então, poderia dizer se viajo com minha família, ou no suelo viajar, né? Na B é também personal, né? Mas disse, já viajou a alguma cidade brasileira, que é hispanohablantes? Aí você pode colocar, se quando viajei para La Playa, e colocar o nome de La Playa, por exemplo, se você viajou em algum lugar que viu aí os hispanohablantes, né, o pessoal que fala espanhol, e se há oportunidade de viajar ao estrangeiro, que país tem ganas de conhecer, então é a mesma coisa, alguém colocou aí, me gostaria conhecer Espanha e etc. Então, essa aqui são respostas personais que vocês tinham que colocar. E na 2 é a leitura. E na página 19, as respostas corretas, né, as respostas corretas do exercício 3 seriam letra A, valores referentes ao viaje, que sí está em el folleto. Letra C, categoria turística de los hoteles, sim, que estava em el folleto. Ciudades de Nicarágua, a letra D, também vai marcar. E direção do sítio web da agência de viagens também. O que é a direção do sítio web? Seria o endereço do site da internet, tá? Então, direção do sítio web nada mais é que em português é o endereço do site da internet, certo? Então, essas aqui são as informações que aparecem. Não tem dias de salida no folheto, não tem telefone para contato também no folheto. Então, somente as informações A, C, D, E, F, né, que estão no folheto. E e B não estão, certo?
Ejercício 4. Era para poner as informações. Então, letra A, cidades que se visitam em Nicarágua são Managua, León e Granada, certo? A B, valor de descuento, 10% de descuento, ¿cierto? Las C, meses en los que el viaje cuesta 2.410 euros. Aí seria o mês de novembro e diciembre, ¿cierto? E la D, quantidade de dias e noites, se decide hacer a extensão às praias do Pacífico, seria 5 dias e 4 noites. Perfeito? E aqui, na 5 era personal também, pero el principal que tendrían que haber puesto, mas o principal que eu acho que teria que ter na resposta de todos, é que las imágenes en el folleto tiene la función de llamar la atención del lector, né? Llamar la atención, certo? E las 6, né, las palabritas que era para poner en el texto, quedou aqui, né? Primeiro espaço, atrativos, depois cortas, depois informações, depois serviço, luego depois público e por último a palabrita personas, ¿cierto? Então, acá que dice, los folhetos suelen ser breves e atractivos e normalmente utilizam frases cortas, ilustrações e fotos, tamanhos e tipos diferentes de fontes para apresentar as informações. Então, os folhetos costumam ser breves, atrativos, normalmente usam frases curtas, ilustrações e fotos, tamanhos e tipos diferentes de fontes para apresentar as informações, né? Então, às vezes aí se faz uma pesquisa em várias fontes para tirar as informações do folheto. Su principal objetivo é despertar o interesse do leitor por el produto ou serviço anunciado. Por lo tanto, se adaptam ao tipo de público al que se destina. Então, gerar o despertar o interesse do leitor pelo produto ou serviço, né, anunciado, e se adapta a qualquer tipo de público. En el caso del folleto de viaje de Nicaragua, el público meta está formado por pessoas a las que les gusta viajar ou que estão de vacaciones. Então, no caso do folheto da Nicarágua, o público meta, né, o público-alvo, está formado por pessoas que gostam de viajar ou que estão de férias. Então, esse aí é o público-alvo, público-meta do folheto que leyeron, ¿sí? E depois, acá por último, aquele exercício de elaborar um folheto, vocês vão entregar-me quando volvamos às classes na escola, sim? Então, quando a gente voltar às aulas na escola, vocês vão me entregar esse exercício aqui, essa atividade de produção, certo? Então, hasta luego, nos vemos.